é cada vez mais trazer para o time de TI a facilidade no momento de executar determinadas ações, ou seja, o que antes você fazia em 3, 4 etapas em telas diferentes, trazendo na versão 2002 através de um wizard, por exemplo, para deployment de imagem. Tá? Então, falando um pouquinho do primeiro pilar de dar poder ao usuário, a falsa sensação de que o usuário tem o poder sobre o seu ambiente, ou seja, para o usuário é totalmente transparente, o modelo de acesso dele até de requisição, porém, por trás de toda essa autonomia que nós digamos que é dada para o usuário, existe todo um processo, um fluxo de aprovação definido, pré-configurado aí pelo time de TI. Então, quando a gente fala de dar poder ao usuário, inicialmente a gente fala do suporte a dispositivos móveis, ou seja, permitir que os usuários externos tragam os seus dispositivos para dentro da empresa, que hoje já é uma realidade, né? Os usuários têm, na sua grande maioria, um e-mail já configurado no celular, né? E até então não é uma responsabilidade para a TI, mas corresponde a um grande risco para a segurança da empresa, né? Como eu consigo determinar que os dados da minha companhia estão seguros se eu não tenho administração sobre o celular do usuário que está com o e-mail da empresa configurado, né? Quais são as informações que estão trafegando ali naquele e-mail? Então, a Microsoft, através do SustainCenter 2012 e do Configuration Manager, estendeu as funcionalidades aí de configuração do próprio Configuration Manager e trouxe também para os administradores a oportunidade de gerir esses dispositivos móveis aí. Eu vou falar também um pouquinho mais para vocês a seguir. E o segundo ponto é o Application Self-Service Portal, que é uma novidade aí do SustainCenter 2012, específica do Configuration Manager 2012, que é um portal que você pode disponibilizar dentro da intranet de TI, onde o próprio usuário, ao invés de abrir uma requisição de instalação de software, ele mesmo pode acessar o portal e fazer a requisição da instalação do software que ele precisa, e se for pré-aprovado, ele mesmo pode instalar essa aplicação através do portal. Vou explicar um pouquinho mais para vocês a seguir como é que funciona esse processo. Iniciando pela parte de suporte a dispositivos móveis, o foco aqui não até então, nas versões anteriores, era um pouco limitado do ponto de vista de gestão, porque só geria dispositivos Windows Mobile, né? Agora na versão 2012 você já tem suporte para Windows Phone, Android, Symbian, até a própria Apple, né? Além do suporte também para Windows Phone, tá? Essa parte de suporte a dispositivos móveis hoje, ela não se limita apenas a celulares. Quando a gente fala de dispositivos móveis, a gente também está falando de notebooks, né? Então, em muitos casos, os clientes têm seus consultores externos que nem sempre estão conectados na rede corporativa, mas que, de certa forma, precisam de uma administração do time de TI, seja para enviar um patch de atualização, ou seja para mandar uma nova política de baseline para esses usuários, através da funcionalidade de gestão de dispositivos móveis do SustainCenter Configuration Manager 2012, integrado aí, nesse caso, com o Intune da Microsoft, a gente consegue fornecer essa administração para os administradores também através do SustainCenter 2012, do Configuration Manager 2012. Falando do Application Self-Service, do portal corporativo de TI que eu comentei há pouco com vocês, eu trouxe aqui também um pouquinho da interface dele. Basicamente, você pode disponibilizar essa interface dentro da intranet de TI. O usuário que precisa de uma aplicação, por exemplo, um Flash Player da vida, ele pode entrar pelo portal de intranet de TI, acessar a página de softwares e lá ele acessa o Flash Player para instalar. Então, a partir daí eu posso disponibilizar qualquer aplicação que eu queira fornecer para o usuário autonomia para que ele mesmo possa instalar, ou seja, é uma aplicação que está homologada pelo time de TI que pode ser instalada pelo usuário. Mas aí vem aquela famosa questão, Fernando, mas eu queria disponibilizar, por exemplo, Office, Visio, Project, né? Só que não é todo mundo que pode ter acesso a essas aplicações. Eu tenho, cada área aqui interna na empresa tem as suas necessidades em específico. Aí entra também mais uma funcionalidade do Application Self-Service, pois você pode publicar essas aplicações de acordo com o direito de acesso de cada um desses usuários.
Tá? Então, se é um usuário de marketing, eu posso disponibilizar uma suite Creative Cloud de Adobe, se é um usuário da equipe de engenharia, eu posso disponibilizar um Maya para esse usuário, para que ele possa instalar dentro da sua aplicação, e os outros usuários quais não têm acesso a esse tipo de aplicação, não conseguem visualizá-lo aí na lista de Application Self-Service dentro do Application Self-Service Portal. Tá? A partir daí, mas eu não corro o risco de perder a administração desse ambiente a partir do momento que eu disponibilizo ele para todos os usuários? Depende, você pode disponibilizar essas aplicações. Se forem, por exemplo, aplicações freeware, ou seja, que não tem custo com relação a licenciamento, não, você pode fazer para autoaprovação e o usuário, a partir do momento que ele faz a requisição da aplicação, ele mesmo já recebe, ele já tem a opção de fazer a instalação na própria tela de requisição. Se é uma aplicação que exige que passe por um fluxo de aprovação para saber, primeiro, se tem licença disponível e, segundo, se esse usuário realmente precisa instalar esse software no equipamento dele, eu também consigo configurar esse fluxo de aprovação e o usuário, uma vez que ele fez a requisição, ele vai sair da página e vai para o fluxo de aprovação. Depois que o time de aprovação homologou que esse usuário receba essa aplicação, automaticamente ele já vai receber via serviço BITS os dados de instalação dessa aplicação. Ou seja, ele não vai precisar voltar no portal e fazer a requisição da aplicação novamente que está aprovada. Ele já vai recebê-la no seu equipamento. E a partir daí você pode optar por notificar o usuário de que a aplicação foi instalada ou de que a aplicação está disponível para instalação dentro do portal de Application Self-Service. Então essa é uma novidade bem interessante aí que o Configuration Manager 2012 traz. Tá? Falando agora do segundo pilar, de unificando a infraestrutura de assistência de 2012, ele vem com uma visão muito mais voltada para a gestão centralizada dos seus dispositivos, sejam eles móveis, físicos, virtuais ou até mesmo team client, né? Antigamente ficava aquela bagunça, você não sabia o que era servidor, o que era desktop, o que era físico, o que era virtual, tinha que entrar nas propriedades da máquina. Agora com o Assistência 2012 você consegue ter isso muito claro para você. Então você consegue fazer uma divisão do que é servidor, do que é dispositivo móvel, do que é físico, do que é virtual. Inclusive você pode segmentar isso através da sua estrutura organizacional e a partir daí gerir de uma forma mais clara e até visual o seu ambiente com o Assistance Center Configuration Manager 2012. Tá? O terceiro tópico, quando a gente fala simplificar a administração, a gente fala basicamente das funcionalidades que o Assistance Center Configuration Manager 2012 traz, e um grande ponto aqui, até essas duas opções iniciais, é o que eu comentei com vocês do endpoint que está integrado ao Configuration Manager 2012, e muita gente se refere ao Assistance, quando vem a palavra Assistance Center, na mente de muitos clientes, vem logo a questão, solução de inventário. Né? Solução de inventário, quando a gente fala da visão de System Center, a gente está falando específico do Configuration Manager e de uma das funcionalidades do System Center, que é a parte de inventário, tanto de hardware quanto de software, quanto também a funcionalidade de medição sobre o uso de software, né? que é o famoso metering aí, muito conhecido por todos aí. Tá? Só que, além disso, você tem também a parte de provisionamento de sistemas operacionais, drivers e softwares. Como que funciona? É via imagem? Não. O conceito do Configuration Manager 2012 é o conceito que nós chamamos de prateleira. Né? Então, eu consigo ter a minha biblioteca de sistemas operacionais, de drivers e de softwares de forma segmentada, ou seja, no momento que eu vou provisionar uma nova versão de sistema para um determinado departamento, eu não vou selecionar a imagem que tem aquele conjunto de drivers e aquele conjunto de softwares. Eu vou selecionar a versão do sistema operacional, qual é o conjunto de drivers que compõem aquelas máquinas que vão receber aquele sistema operacional e quais vão ser os softwares que eu já vou enviar pré-instalados e ativados para aquele usuário, ou seja, no momento de fazer o envio da imagem para esse usuário, eu vou, na verdade, montar essa imagem antes de enviar, ou seja, no momento que eu selecionar esses itens, eles vão ser consolidados e enviados até para o centro de distribuição, para o distribution point,
que a partir daí vai disparar essas imagens personalizadas para cada um dos seus usuários. Então, a gente não está falando de 50 modelos de imagem, a gente está falando de uma imagem que pode ser personalizada de acordo com a demanda interna da minha empresa na parte de migração de sistema. Importante ressaltar também que essa migração ela vem acompanhada do backup de todos os dados do usuário. Então, eu consigo programar isso através da própria distribuição de sistema operacional, o backup de uma pasta ou de todo o disco desse usuário, garantindo que na migração de sistema, por exemplo, do 8 para o 10, o usuário sai hoje da empresa com o Windows 8 instalado, chega amanhã com o Windows 10 e todos os seus dados, perfil de usuário, inclusive papel de parede, igual ao que ele tinha no Windows 8, só que já migrado para a versão do Windows 10. Tá? Um outro ponto que também é importante aí do Configuration Manager é a parte de gestão de atualizações, gestão de patches, né? Muito comumente conhecido como o WSUS. O WSUS é uma funcionalidade do Windows Server, né? Só que com o Configuration Manager, na verdade, a gente não está substituindo um serviço pelo outro. Na verdade, a gente está integrando o serviço que você já tem de WSUS, por exemplo, ativo aí no seu ambiente para distribuição de patches, para a integração com o Configuration Manager 2012. O que isso vai te trazer de benefício? Ele vai te trazer o relatório em tempo real de toda a distribuição de atualizações, vai te trazer também a possibilidade de não só gerenciar patches Microsoft, então você vai poder gerenciar outros patches de atualização, como, por exemplo, patches de atualização de segurança do seu antivírus, por exemplo, e outras funcionalidades. Então, você expande as funcionalidades do WSUS hoje que vocês têm. Tá? A partir disso, você tem também uma funcionalidade que é voltada para agendamento dessas distribuições, ou seja, tanto na distribuição de sistema operacional quanto drivers, softwares ou atualizações, eu não preciso não precisa ser uma operação assistida. Eu posso programar essas migrações, ou seja, posso programar migração de sistema operacional, posso programar atualização de software e posso programar também updates do Windows e fazer com que isso aconteça em uma janela que eu deixe pré-determinada, desde ligar o equipamento, né, através da placa de rede, acessar o sistema, atualizar e desligar o equipamento. Se em um dado momento eu programo uma operação de migração, por exemplo, de Windows 8 para o Windows 10, em 50 equipamentos, numa janela de meia-noite às 6 horas da manhã, de sábado para domingo, né? Chegou no final da janela de domingo e ele não migrou a 50 máquinas, ou seja, migrou 40 máquinas, a partir da 41ª, ele vai paralisar o processo, né? E vai reagendar automaticamente para a próxima janela de horário disponível para que ele complete a migração desses outros 10 equipamentos. Então, a garantia que você tem aqui é que, a partir do momento que eu faça uma programação de execução, se porventura ela não puder ser concluída nesse período pré-determinado, ela automaticamente vai se reprogramar para a próxima janela para dar sequência nessa atualização. Tá? Um outro ponto bem importante é a parte de gestão de conformidade, que é a integração com o NAP. Aí você consegue criar os perfis de baseline dentro da sua organização e, através do Configuration Manager, garantir que esses perfis de baseline sejam seguidos do ponto de vista tanto de acesso ao sistema quanto de instalação e remoção de aplicações, tá, pessoal? Então, através desses perfis de baseline, eu consigo eleger, por exemplo, os softwares que estão dentro da minha biblioteca, que estão homologados hoje da organização, ou seja, que são permitidos serem instalados nos equipamentos. Se em algum momento esse usuário tentar instalar ou substituir a atual aplicação por qualquer outra versão não homologada dentro da biblioteca do próprio Configuration Manager, não que o usuário vai receber um alerta de que aquela operação não é permitida. Ele vai poder instalar, mas em segundo plano, o perfil de baseline já vai se encarregar de remover essa versão instalada pelo usuário e recolocar a versão que está homologada pelo time de TI. Um outro ponto legal dessa parte de gestão de conformidade é para quem tem perfil móvel. Então, o usuário tem um notebook, fica fora da empresa 1, 3 meses aí, dificilmente
ele vai realizar uma atualização, vai se preocupar em fazer a atualização do Windows, manter o antivírus atualizado, fazer uma varredura com o antivírus no seu equipamento, antes de espetar a máquina novamente na rede, né? Através da gestão de conformidade aí do System Center Configuration Manager 2012, você consegue garantir que todos os seus pré-requisitos de segurança sejam pré-atendidos antes que esse usuário tenha acesso à rede corporativa novamente. Como que ele atua nesse sentido? Ele, a partir do momento que o usuário retorna para a empresa e espeta a máquina na rede, ele entra automaticamente numa rede de quarentena pré-estabelecida com o Configuration Manager 2012. Nessa rede de quarentena, ele passa por um checklist, que é o quê? Se ele está com aquela lista de atualizações para o sistema operacional dele realizadas, se a base de antivírus dele foi executada, se ele fez uma varredura nos últimos 30 dias, por exemplo. Se não fez, ele vai se encarregar de executar, garantir que o usuário atenda esses pré-requisitos, ou seja, vai fazer uma checagem de antivírus, vai atualizar a base, vai baixar as últimas atualizações que o usuário não baixou, vai instalar no equipamento. A partir daí, a máquina voltou a ser compliance, está dentro do perfil da empresa? Está. Ela automaticamente promove a máquina para dentro da rede de produção novamente. Tá? Esse é um tópico bem legal aí do System Center Configuration Manager 2012. O último ponto aqui que eu queria comentar com vocês é a parte de acesso às features controlado, que é o quê? Hoje, dentro da organização, a gente sabe que dependendo do tamanho da organização, nem sempre o time de TI pode contar com muitos recursos, né? Principalmente no momento que a gente vive hoje, né? De redução de custos. Mas para casos onde eu tenho situações distintas entre equipes de segurança, equipes de infra, equipe de asset para a parte de desktops, me gera geralmente tem uma preocupação muito grande em dividir os direitos de acesso que cada um desses grupos pode ter, né, dentro da solução. No Configuration Manager 2012 não é diferente, né? Você consegue segmentar os direitos de acesso de qualquer um dos administradores para as funcionalidades quais ele realmente precisa ter acesso. Ou seja, se é alguém de gestão de ativos que só precisa ter acesso a inventário e a listagem de softwares, um acesso leitura, você disponibiliza essa funcionalidade pessoal de asset. O pessoal de infraestrutura, o pessoal de segurança precisa ter acesso aos perfis de baseline, de conformidade. Libera seu acesso à gestão de conformidade para esses usuários. E time de suporte. Time de suporte, eu queria disponibilizar isso para a minha equipe de suporte, o acesso da solução, mas eles só precisam ter acesso à funcionalidade de acesso remoto. Eles precisam ver quais são as máquinas que estão ativas dentro do meu ambiente para que eles possam clicar com o botão direito e acessar remotamente aquele equipamento. Ok, a gente tem como disponibilizar só a funcionalidade de acesso remoto do Configuration Manager para a equipe de suporte. Então, esse é um último tópico aí que eu queria comentar com vocês. Além disso, do ponto de vista gerencial, na parte de relatórios, hoje o Configuration Manager 2012, ele já conta com 59 categorias por padrão disponíveis, né? São cerca de 541 relatórios no total, dos mais diversos levantamentos, como relatórios voltados para produtos que necessitam de licenciamento, contabilidade de uso de licença, número de processadores, tudo que você precisa, na verdade, para fazer um levantamento prévio para a parte de licenciamento. Se a partir disso você ainda assim não conseguir encontrar um relatório que atenda às suas necessidades, a gente está falando de um produto Microsoft que, por sua vez, está consumindo recursos de um servidor SQL Server, ou seja, uma base que a qualquer momento a sua equipe de DBAs, o próprio time de TI que tem um conhecimento maior na parte de SQL também pode tratar os seus próprios relatórios e a partir daí criar modelos ou outras interfaces para captar esses dados de dentro da base SQL que o System Center vai popular. Um ponto importante que eu queria só ressaltar aqui para vocês, nos relatórios gerenciais, como vocês podem reparar, a gente está falando muito de trazer informações sobre os ativos, né? Quais são os produtos instalados na minha empresa que precisam de licenciamento Microsoft?
O que está instalado, o que não está. No Configuration Manager 2012, você tem até a possibilidade de importar o seu contrato de licenças Microsoft para dentro dele, e a partir daí ele gerencia o que está em uso e o que não está, e te dá um delta se tiver algum gap de licenciamento, né? Mas a gente sabe que praticamente nenhuma empresa trabalha só 100% com o Microsoft, né? E os demais produtos, como é que fica? Né? E se eu precisar atualizar esse contrato dentro do Configuration Manager, como é que é? Já é um pouco mais complicado. Se eu precisar atualizar esse contrato no Configuration Manager, eu basicamente tenho que sobrepor o contrato antigo que está lá. Então dá um pouquinho mais de trabalho. E quando a gente fala de outros produtos, como por exemplo Symantec, Adobe, Autodesk, o Configuration Manager, ele vai te trazer o inventário. Ele não vai te trazer a visão sobre licenciamento, né? Isso você vai acabar tendo que contar com o apoio do time de licenciamento da revenda que te atende. No caso aqui, se for a Brasoftware, nós temos a área de licenciamento aqui que cuida de Autodesk, de Adobe, que vão poder apoiá-los nesse processo. Nós até aqui da Brasoftware, queria até só comentar, em breve a gente também vai fazer uma outra sessão em específica desse assunto. Nós estamos lançando uma solução no mercado que é voltada exatamente para a gestão de ativos. A gente está lançando uma solução de SAM como serviço. Né? Então, nessa solução, a gente, para clientes que inclusive tenham o Configuration Manager, o Altiris, Landesk, FrontRange, as principais soluções de inventário de mercado, vão poder contar com um conector nosso de integração com a plataforma que a gente está estruturando para venda como serviço aí para os nossos clientes. Então, ou seja, não é tirar o produto que vocês têm hoje do ambiente e colocar um novo. Não. A nossa solução, ela na verdade integra com as soluções atuais de vocês. Para clientes que não têm, por exemplo, o Configuration Manager, mas têm hoje uma necessidade mais latente voltada para a gestão de ativos, ou seja, controle financeiro, controle de contrato, de licença, ou até mesmo apenas o trabalho de inventário propriamente dito, e muitas vezes não está hoje com hardware suficiente para, por exemplo, suportar uma solução como Configuration Manager no seu ambiente e busca alternativas como um serviço para ter uma gestão sobre esses ativos de software, contrato, licenciamento, inventário e medição de uso de software, podem entrar em contato conosco aqui através do seu gerente de contas, que nós já temos a solução aí para ajudá-los. Futuramente nós vamos trazer para vocês aí uma sessão exclusiva falando dessa solução, da nossa solução do Brasoftware SCS, que é o SAM como serviço, para quem estiver interessado, quiser obter maiores detalhes, para estender essas funcionalidades aí, além da parte de inventário, tá, pessoal? Falando um pouquinho aí da parte de Operations Manager aqui no próximo tópico, como eu comentei para vocês, é a segunda solução mais conhecida aí da família System Center pela maioria dos administradores de TI, que é a solução da Microsoft voltada para monitoramento, né? Só quando a gente fala de System Center Operations Manager, não é simplesmente a gente não está falando apenas de uma solução de monitoramento, ou seja, para te alertar que o servidor caiu, né? Muitas vezes até o pessoal da operação está avisando para você que o sistema caiu antes de você receber a alerta da solução de monitoramento que você tem aí hoje, né? O foco do System Center Operations Manager, ele é voltado para monitoramento de causa raiz, ou seja, ele não faz só o monitoramento de se o serviço está ligado ou se o serviço está desligado. Ele faz o monitoramento de tendência de uso do seu ambiente. Ele faz o monitoramento voltado para a saúde de ambiente. Como que ele faz? Baseado na análise de tendência de uso. Ou seja, ele pega os dados preliminares de consumo dos seus recursos aí do ambiente dos últimos 3 meses e a partir daí começa a te gerar alertas de melhores práticas para o seu próprio ambiente. Ou seja, se eu tenho hoje um servidor de storage sendo monitorado com o Operations Manager, eu consigo ter uma previsão de quanto tempo eu ainda tenho de storage disponível antes da minha próxima aquisição, com base na tendência de uso desse meu ambiente. Então, a gente, quando fala de Operations Manager, a gente não fala simplesmente de uma solução de monitoramento. A gente fala de uma solução de análise de tendência de uso. Ah, mas só atende Microsoft? Não. O System Center Operations Manager é uma solução de monitoramento multiplataforma, tá? Então, ela não pega só a parte de serviços e sistema, né? Ela faz também o monitoramento de dispositivos de rede, inclusive de hardware.
Tá? Claro que aí para casos de dispositivos de rede, tem alguns dispositivos que são homologados pela Microsoft e tem parceria com as empresas, como por exemplo a Cisco, onde você tem pacotes de integração com o próprio roteador da Cisco para monitorá-lo através do Operations Manager. Né? Eu tenho monitoramento de um serviço, quero fazer um monitoramento da minha rede inteira. É possível? É possível com o Operations Manager, eu vou falar também um pouquinho mais para vocês a seguir. Entrando um pouquinho mais até dentro de Operations Manager, quando a gente fala de análise de tendência de uso, a gente também fala, a gente bate bastante na tecla do análise de causa raiz, né? Como que o Operations Manager faz esse processo de monitoramento, de análise de causa raiz de um problema, né? Quando você instala o Operations Manager no seu ambiente de servidores, o trabalho dele é primeiramente mapear todos os recursos que estão integrados. Ou seja, se eu tenho uma farm de SharePoint com um front-end lá publicado para a internet, por exemplo, o Operations Manager ele não vai monitorar só o seu front-end. Ele vai monitorar o seu front-end e todas as dependências que estiverem ali abaixo dele. Seja integrando com os bancos de dados que contém os dados que estão sendo exibidos para esse usuário, seja de aplicações de terceiro que estão sendo publicadas dentro do seu front-end, todas essas dependências são mapeadas pelo Operations Manager através da instalação do agente de monitoramento. A partir daí, você tem duas opções: deixar que o Operations Manager desenhe toda essa infraestrutura para você, né, automaticamente, ou você também pode integrar e criar os seus próprios dashboards de monitoramento. Como que funciona no Operations Manager? Você tem, aqui eu trouxe para vocês até uma imagem de exemplo aqui do console de monitoramento do Operations Manager. Para esse cenário, eu tenho até um exemplo aqui de um servidor que tem o front-end, e a partir desse front-end, qualquer alerta que me é gerado, na verdade, ele não vai me gerar só o alerta nesse front-end, ele vai me gerar o alerta de onde ele está causando de onde surgiu esse alerta, de onde começou esse alerta. Então, esse é o conceito que a gente fala de análise raiz de um problema através do Operations Manager, através do monitoramento de todas as dependências aí do seu ambiente, tá? Um outro ponto que eu comentei para vocês também é o monitoramento de dispositivos de rede. Então, além da parte de serviços, eu posso também monitorar os meus dispositivos de rede, seja link, protocolo, acesso, o modelo de visualização desse ambiente é o mesmo, ou seja, eu consigo, a partir do monitoramento dos meus dispositivos de rede, identificar que através de um alerta de performance, de baixa performance que eu estou recebendo do meu dispositivo de rede, na verdade não é um problema relacionado a link de internet, por exemplo. Eu posso identificar que é um problema de um fan cooler no meu switch que parou de funcionar e está me gerando degradação de performance na ponta para o usuário, e não de link de internet, né, que é uma questão bem comum aí. Posso fazer o monitoramento via protocolo, ou seja, posso monitorar os meus links de internet? Pode fazer o monitoramento de link de internet, pode segmentar esse monitoramento via protocolo, ou seja, eu consigo fazer o monitoramento de consumo dentro das camadas de protocolo que estão sendo trafegadas na minha rede, tá? Aqui mais algumas imagens voltadas para a parte de visualização do dashboard de monitoramento do Operations Manager, falando específico de dispositivos de rede. Essa tela aqui é bem legal, que é voltada para a disponibilidade de link, né? Então, consigo tirar um relatório de disponibilidade, isso para o pessoal que geralmente tem aquela briga com o time de telecom e com a própria operadora que disponibiliza o link de internet. Esse relatório é muito interessante, porque a partir desse relatório você consegue muitas vezes comprovar a sua operadora qual o problema de disponibilidade que você tem tido, por quê, quais são as principais falhas, né, se é por questão de performance ou se é por perda de pacote, e consegue evidenciar
através do Operations Manager, tá? Esse é um exemplo prático de um monitoramento não só orientado a serviço, mas de um monitoramento orientado a dispositivos de rede, onde a partir de um dispositivo eu consigo fazer N saltos, ou seja, a partir de um roteador, de um switch, eu consigo monitorar e trazer para a minha visualização todos os dispositivos que estão conectados através dele, e a partir daí ter um mapa mais preciso da minha rede. Aqui é um exemplo de um relatório personalizado, então tem de disponibilidade de link entre filiais, então já é um modelo de integração entre sistemas e hardware, tá? E um outro ponto que é interessante para quem tem aplicações .NET, aplicações web dentro do seu ambiente, hoje a gente fala muito monitoramento de serviço, mas um ponto que é bem interessante no Operations Manager é o monitoramento na camada de aplicação, que é a funcionalidade que a gente chama de APM, né? Então, esse monitoramento na camada de aplicação, o que ele vai integrar? Essa foi até uma solução adquirida pela Microsoft recentemente, que é a tecnologia AVCode. Então, você consegue fazer um monitoramento de aplicações .NET, ASP.NET, PHP, Ruby, Java, né? Claro que .NET e PHP, ASP.NET, enfim, você consegue ter um grau muito maior de monitoramento aí. Já para aplicações voltadas a PHP, Ruby, Java, já existem algumas limitações, mas o monitoramento com relação à performance dessas aplicações, você consegue ter através do Operations Manager 2012. E como é que funciona esse monitoramento na camada de aplicação? O conceito é o mesmo, orientado a serviços que eu comentei para vocês agora há pouco. É uma análise baseada em toda a tendência de uso e, o mais importante, não é do ponto de vista de como a aplicação se comporta. O monitoramento ele funciona do ponto de vista do usuário. Tá? Como assim? Como funciona? Basicamente, o Operations Manager ele não vai se concentrar na aplicação, ele vai se concentrar no tempo de resposta de cada requisição dos seus usuários. Ou seja, se o usuário está interagindo na aplicação, o Operations Manager, através do APM, está monitorando aquele usuário, acessando na aplicação, dentro de um threshold que eu estabeleço de resposta, que eu entendo ser razoável para que a aplicação responda para aquele usuário. O que seria isso? Para fazer para inserir um conjunto de dados num banco de dados, o usuário tem que receber uma resposta de que a operação foi concluída em até 5 milésimos de segundo. Se, no momento dele fazer um novo cadastro, essa operação demorar 6 milissegundos, o time de TI já pode receber um alerta de que pode haver um problema relacionado à performance naquela aplicação web que o usuário está acessando. E como que eu identifico a partir daí qual é o ponto no meu código que pode estar gerando esse problema, né? Aí entra, mais uma vez, a análise que a gente chama do drill down aí dentro da estrutura da aplicação através da solução de monitoramento, que é o que eu consigo identificar através de qualquer alerta. O usuário selecionou, preencheu um formulário, enviou os campos, demorou um pouco mais que o habitual, ou gerou para o usuário uma informação de timeout e ele perdeu os dados daquele formulário. O time de TI recebe um alerta, vai fazer a análise através do Operations Manager do APM e consegue identificar que houve uma falha realmente na resposta da aplicação. Por quê? A partir daí eu consigo entrar passo a passo de cada um dos cliques, cada um dos comandos realizados pelo usuário e identificar a partir daí de onde originou a demora acima da espera, acima do aceitável para a resposta daquela aplicação. E a partir daí, analisar passo a passo, milissegundo por milissegundo, até identificar, por exemplo, que foi uma falha relacionada muitas vezes a uma query que foi feita dentro do banco de dados da aplicação principal. A partir daqui, eu consigo tirar um print dessa tela e enviar para o time de desenvolvimento ou compartilhar esse acesso com o time de desenvolvimento para que possa remediar a aplicação e enviar uma nova atualização daquele para os usuários. Tá? Bom, esse era um pouquinho aqui do Operations Manager para vocês. A partir daí, a gente entra com o Service Manager, que é a solução de Service Desk da Microsoft. Aqui a gente vai passar mais pincelar mesmo, tá, pessoal? Porque vocês têm que ter realmente uma família muito grande de produtos. Então, para cada solução, realmente demanda mais ou menos o tempo que nós temos hoje para falar de cada uma delas.
Então, a gente vai passar a partir de agora apenas os outros tópicos. Se vocês tiverem interesse em tratar qualquer solução em específico, no final, a gente pode tratar via chat, que a gente vai habilitar, ou senão também vocês vão poder me enviar um e-mail depois e a gente trata em separado. Tá? Então, a parte de Service Manager como a solução de Service Desk da Microsoft, falando por alto, né, a gente fala que é o CMDB da Microsoft voltado para gestão de incidente, problema, tem o portal, o portal de administração, ou portal de acesso do próprio usuário já pré-definido, ou seja, não há necessidade de desenvolver uma interface de acesso para esse usuário, é possível apenas personalizá-la a partir daí. Então, você tem a parte de gestão de mudança, você tem os fluxos de aprovação com SLA, SLO, trabalho de auditoria também está disponível, base de conhecimento juntamente com o CMDB e Data Warehouse para tratamento desses dados. Tá? Também permite o trabalho de integração com as outras soluções, como Configuration Manager, o próprio Operations Manager, o quê? Em popular as informações dentro do Service Manager. Então, por exemplo, eu posso, através do Service Manager, disponibilizar um formulário de abertura de chamado, né? Onde o usuário, no momento que ele vai abrir o chamado, que ele abre no portal de TI para abertura de um chamado, ele já pré-carrega basicamente o formulário todo preenchido. Por quê? Né, com os dados do usuário. Através da integração com o Configuration Manager, ele já consegue trazer todos os dados de inventário daquela máquina e todas as aplicações que estão homologadas naquele equipamento. Né? E a partir daí, quais são os dados do usuário e quais podem ser os últimos chamados relacionados na base de conhecimento referente àquela aplicação que, por exemplo, está instalada na máquina do usuário. Um outro ponto com o Operations Manager. Qual é o grau de integração do Operations Manager com o Service Manager? Se no Operations Manager, por exemplo, ele me gerar um alerta relacionado a serviço, problema de performance em um servidor de SQL, por exemplo, eu posso integrá-lo com o Service Manager e o Service Manager automaticamente já abre um chamado a partir do alerta gerado no Operations Manager para que a equipe de TI já possa começar a trabalhar na solução do problema a partir de um alerta de performance, por exemplo. Tá? Outra solução é o Data Protection Manager, como eu comentei para vocês no início, é a solução de backup da Microsoft para produtos Microsoft. Esse é o único produto que a gente fala que é limitado desse segmento Microsoft, porque ele só da suite System Center, porque ele só faz backup de produtos Microsoft, porém ele entrega um grau de granularidade bem interessante do ponto de vista gerencial, porque hoje, se eu tenho, por exemplo, um problema relacionado a SharePoint, ou, por exemplo, um caso mais comum, se eu tenho um problema numa mensagem, meu VIP me relatou que perdeu uma mensagem na sua caixa de entrada, que é muito importante. Procurei nos dados de recuperação da Exchange e não consegui localizar. O que vai ter que ser feito? Restaurar a caixa daquele VIP. Né? No System Center Data Protection Manager, eu tenho a possibilidade de acessar os dados de backup daquela mailbox do usuário e restaurar apenas aquela mensagem qual ele relatou que se perdeu dentro do arquivo que ele tinha. No caso de SharePoint, ao invés de eu restaurar uma farm inteira ou um site inteiro, eu posso, por exemplo, restaurar só um arquivo que estava armazenado dentro daquele site. Tá? No caso de SQL Server, ao invés de eu restaurar um banco de dados, eu posso restaurar uma tabela. Tá? Então, é só para vocês terem uma ideia do potencial aí quando a gente fala de System Center Data Protection Manager. A única pena é que é realmente uma solução de backup voltada exclusivamente para produtos Microsoft. Tá? Falando do penúltimo item aí do System Center Virtual Machine Manager, a gente fala que é a solução de virtualização, de gestão de virtualização da Microsoft, mas é uma solução que não é voltada à competição, como, por exemplo, com o vCenter ou com o ZenServer. Na verdade, a proposta com o Virtual Machine Manager 2012 não é de concorrer ou competir com essa solução, e sim de oferecer a oportunidade do cliente integrar essas soluções e centralizar a sua gestão a partir de um único console. O que você quer dizer com isso, Fernando? Que o System Center Virtual Machine Manager, basicamente, ele é uma solução que te permite gerenciar multiplataformas de virtualização, ou seja, eu posso ter no mesmo ambiente Hyper-V, ZenServer e VMware e centralizar essa gestão
dos 3 clusters de virtualização de fabricantes diferentes que eu tenho em um único console. Esse console é o Virtual Machine Manager. Além de alguns outros diferenciais que você tem de integração com o Virtual Machine Manager, que é a parte, por exemplo, de você poder criar alta disponibilidade ou redundância dos seus servidores baseado no servidor que está em produção. Ah, como assim? Ah, eu quero criar uma alta disponibilidade do meu servidor SQL. Eu não preciso subir um outro servidor e criar essa integração. Eu só clico com o botão direito no servidor que está em produção e peço para ele criar um clone de alta disponibilidade e ele vai me fornecer a redundância a partir do modelo da máquina em produção, sem que eu necessite criar qualquer configuração adicional. Isso o Virtual Machine Manager pode te proporcionar dentro do Hyper-V, tá? E por último, falando do System Center Orchestrator, a solução de automação da Microsoft voltada não só para o dia a dia de TI, como também para solucionar muitas vezes um problema relacionado ao nível 1. Eu trouxe aqui alguns casos de automação de data center, como gestão do ciclo de vida de virtualização, ou seja, a partir de um formulário, eu posso, um formulário de requisição para a criação de uma máquina virtual, através do Orchestrator, interpretar esses dados e autoprovisionar essa máquina para um usuário. Ah, usuário reset de senha, por exemplo, que é um problema que quase ninguém tem, né? O usuário sai de férias ou sai de licença, retorna e fala, pô, eu esqueci minha senha, né? Ah, legal. Ah, meu usuário está bloqueado. Ah, tá, legal. E nisso, quanto do seu dia pode não ser consumido para dar a devida tratativa para esse tipo de caso, né? No System Center Orchestrator você consegue criar fluxos, por exemplo, dentro do portal de TI. O usuário entra lá no SharePoint, já tem o usuário dele, ele entra lá no portal, acessa o portal de TI e tem lá já um botão de acesso. Ah, reset de senha ou desbloqueio de senha desse usuário. Eu consigo provisionar isso automaticamente através do System Center Orchestrator. Tá? Processo de remediação de infra, um suporte nível 1. Ah, dado o momento do dia, eu sei que o meu serviço sempre cai aqui um serviço um site da minha intranet sempre cai e a causa do problema é um dado serviço do sistema onde ela está hospedado que precisa ser reiniciado. Então eu posso fazer a integração, por exemplo, via Operations Manager, que no momento que ele gera o alerta de que o serviço caiu, o Orchestrator monitorando esses alertas já identifica aquele problema, vai no servidor, reinicia o serviço. Se o sistema voltar a funcionar, ele automaticamente pode realizar, por exemplo, o fechamento de um ticket dentro do Service Manager e disparar um e-mail para o time de TI informando que ocorreu a queda do serviço, mas que ele conseguiu, através dos fluxos de automação, recriar esse processo para vocês. Tá, pessoal? Bom, eu queria agradecer a atenção de todos aqui. Acho que a gente está bem já em cima do horário. Gostaria de agradecer a atenção de todos, nos colocar aí à inteira disposição para apoiá-los em qualquer necessidade que surgir. Eu vou abrir aqui a aba de perguntas e respostas agora. Se vocês tiverem, se eventualmente surgiu alguma dúvida relacionada ao conteúdo da apresentação durante a reunião ou agora no término, eu deixo à disposição, eu vou ficar aqui à disposição de vocês uns 5 minutinhos aqui para responder qualquer questão. Estou mandando aqui no chat também o meu endereço de e-mail. Se vocês tiverem qualquer dúvida que quiserem compartilhar comigo, no reservado, sintam-se à vontade para me mandar um e-mail aí, ou se não também através do seu gerente de contas, se precisar de algum apoio adicional, ou quiser replicar esse conteúdo dentro da organização de vocês, ou quiser, não, Fernando, eu quero replicar só o conteúdo relacionado ao Orchestrator aqui dentro da minha organização, a gente vai até a organização de vocês, tá? Obrigado mais uma vez, uma boa tarde a todos. Eu estou aqui à disposição caso tenham qualquer dúvida aí.